Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, aos nossos vídeos de formação política. Bem, nós vamos continuar falando de desenho constitucional, hoje falando sobre sistema partidário. E a gente vai ver que tem relação o vídeo anterior, sistema de governo, está relacionado com o sistema partidário e que também está relacionado com o tema do próximo vídeo, que vai ser sistema eleitoral. Esses elementos é como se fossem engrenagens, eles estão relacionados. De acordo com as diferenças no sistema de governo, o parlamentarismo, o presidencialismo, nós produzimos efeitos políticos diferentes, se combinados com o sistema partidário multipartidário ou bipartidário. Existem diferentes combinações aí que produzem diferentes efeitos na prática. O sistema eleitoral, no próximo vídeo também, a gente vai ver que, de acordo com as regras eleitorais, o número de partidos é afetado. Então a gente vai começar a entender o que é o desenho constitucional, como esses diferentes elementos eles estão relacionados, né? Começando com uma definição de partido, que eu acho interessante trazer. Uma definição do Daniel Louis Seiler, num livro de 2000. Ele vai colocar que partidos são organizações que visam mobilizar os indivíduos em ação coletiva, uns contra os outros, né, paralelamente mobilizados, com o objetivo de alcançar, sejam sozinhos ou em coalizão, o exercício das funções de governo. Essa ação coletiva, então, ela é pautada, né, justificada por uma concepção particular de interesse geral que cada partido tem. Então, basicamente aqui é importante falar que partidos são instituições que buscam mobilizar os indivíduos para assumir o poder, para assumir o exercício de governo. Se uma organização política ela não busca a tomada do poder para exercer o poder de governo, não é um partido. É um movimento social, um movimento político, ou movimento mais amplo, mas não é um partido. O partido busca exercer funções de poder, né? Busca estar dentro do Estado. Falando sobre o sistema partidário, nos regimes republicanos, né, nas democracias, nos regimes republicanos, nós temos dois sistemas partidários, os bipartidários ou multipartidários, né? Existem também regimes unipartidários, mas aí não são republicanos, são casos de ditaduras de partido único. A gente vai falar bem brevemente sobre isso. Importante falar, já como introdução, que o sistema partidário ele é influenciado pelo sistema eleitoral, que é o tema do nosso próximo vídeo. De acordo com as regras eleitorais, afeta o sistema partidário. E cada sistema partidário produz diferentes efeitos quando combinado com as formas de governo. Então a gente vai ver isso, que tu pode combinar parlamentarismo ou presidencialismo com o bipartidarismo ou o multipartidarismo. E cada combinação produz uma prática política diferente, né? Uma condição de governabilidade diferente. Começando pelo unipartidarismo, gente, porque não tem muito mistério, né? São sistemas. É um sistema partidário que ocorre em ditaduras, em sistemas autoritários ou totalitários, né? Ditaduras de partido único, que a gente pode chamar. Nesses casos, apenas um partido é legalizado, apenas um partido é reconhecido na lei, não são permitidos outros partidos, então não há competição partidária, né? Exemplos atuais: Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã são exemplos ainda atuais de ditaduras de partido único. Mas na história, né, ficou muito marcado o regime da União Soviética, comandado pelo Stalin, a Alemanha nazista, a Itália fascista, comandada pelo Mussolini, por aí vai. São regimes em que o partido tem controle total da sociedade, do sistema político, e não há na lei, né, brecha para a existência de outros partidos disputando o poder. Partindo então para regimes republicanos, para democracias como a gente conhece, como é mais próximo da gente. Nós temos o bipartidarismo, que os exemplos mais tradicionais são os Estados Unidos e o Reino Unido, né? É um sistema que concentra mais o poder e concentra a competição, porque são apenas dois partidos. Então a representação política ela fica, vamos dizer, diminuída. Todas as ideologias, todos os anseios, todas as vontades políticas da sociedade, elas têm que ser reduzidas em dois partidos, né? Então são menos atores para representação política em sistemas bipartidários e também menos atores com poder de veto, né? Menos atores no Congresso com ideias diferentes sobre uma mesma lei ou um mesmo projeto, por exemplo, né? Os sistemas com dois partidos, né, os sistemas bipartidários,
eles têm a característica que eles podem facilitar a governabilidade. Isso não sempre, mas pode, porque se tu é o presidente do partido A, tu é eleito, né, no presidencialismo, e o teu partido tem a maioria no Congresso, no Legislativo, pronto, automaticamente tu vai governar com maioria, tu vai poder aprovar projetos, a princípio, né? Porque não é necessária negociação com vários partidos para formar uma coalizão, como é no Brasil, por exemplo, né? No parlamentarismo também também é o mesmo caso, né? Vai para disputa parlamentar dois partidos, um partido faz a maioria do legislativo, ele elege o primeiro-ministro, o chefe do executivo, e pronto, o governo está pronto, a maioria está pronta, não tem mais mistério. Pode acontecer o contrário, né? Um presidente, por exemplo, nos Estados Unidos, um presidente republicano ganha a eleição, mas os democratas ficam com a maioria da Câmara, né? A maioria do legislativo. Então tem que ter uma negociação do chefe do executivo para trazer alguns apoiadores mais moderados, trazer alguns políticos do partido oposto que sejam mais moderados pro lado dele, para fazer eles virar de lado, vamos dizer assim, para formar uma maioria. Mas no geral tem isso, o bipartidarismo ele tende a facilitar a negociação para produzir a governabilidade, porque não é necessário fazer uma aliança com vários partidos. Já no Brasil, ou em outros lugares, como México, a Itália, a França, a Índia, a Alemanha, Israel, Portugal, Canadá, Dinamarca, muitos partidos são multipartidários, né? O sistema multipartidário ele fragmenta mais o poder, ele aumenta a competição e ele aumenta a representação política. Vai ter partido para ideologia de todo mundo, é como o Brasil, tem tudo que é tipo de partido, do espectro mais à direita, mais à esquerda, existem vários partidos. Então, o poder de veto, quando esses partidos são eleitos para a Câmara, no Brasil a gente tem cerca de 14 partidos que nós chamamos na ciência política de efetivos, que é feito um cálculo para ver quantos partidos têm uma quantidade de cadeiras, uma quantidade de deputados que é relevante para negociar no parlamento. Nós teríamos no Brasil entre 14 e 15 partidos relevantes. Então são aí 15, 14 atores com poder de veto. Quando uma lei vai ser votada, vai ser aprovada, tem todos esses partidos, alguns podem estar na oposição, outros na situação, mas mesmo os que estão na situação, cada um vai ter uma visão diferente sobre determinada lei, muitas vezes, ou cada um vai querer puxar um pouco para o seu lado, para a autoria de um projeto. Então vai ser necessário uma articulação maior, né, nesses sistemas multipartidários. Ao contrário do sistema anterior, o multipartidarismo dificulta a governabilidade, porque é necessária a formação de coalizão. Seja no presidencialismo, o presidente é eleito, é o caso do Brasil, né? Acontece com todo presidente. O presidente é eleito, ele tem minoria no Congresso, porque são muitos partidos. Então o presidente tem que sentar e buscar o apoio dos partidos, distribuindo cargos, fazendo favores, etc., formando a sua coalizão. No parlamentarismo também. A diferença é que não é eleito um presidente, é formado um parlamento com vários partidos. Esse parlamento vai ter que formar uma coalizão com uma maioria e essa maioria vai eleger o chefe do executivo. Mas ainda é necessária o quê? A formação de coalizão, a negociação entre diferentes partidos. Então, vocês podem ver, né? Existe uma tendência de maior dificuldade para conseguir governar no multipartidarismo, gente. Encaminhando para finalizar, a relação entre sistema partidário e sistema de governo. Como vocês podem ver, existem combinações possíveis. Esse autor, né, esse cientista político Scott Mainwaring, um cara que estudou muito o Brasil, né, o sistema político brasileiro, ele fazendo diversas análises, ele acabou chegando à conclusão de um ranking com as melhores combinações possíveis, né, para combinações institucionais para ter um governo mais fácil de acontecer, para o presidente ou o primeiro-ministro, seja o que for, o chefe do executivo, conseguir aprovar suas pautas, conseguir tocar os projetos. Então, para ele, a melhor combinação seria o parlamentarismo e o bipartidarismo. Né? Um sistema parlamentar em que tem dois partidos. A gente só vota pro deputado.
O partido que tiver mais deputados vai eleger o chefe do executivo. Fim. Fim. Não tem necessidade de coalizão, de aliança, de nada. Mas nesse sistema o poder fica mais concentrado, a representação fica mais diminuída. Tem esse fator. O segundo sistema seria o parlamentarismo com o multipartidarismo, que seria o segundo mais vantajoso, em que vocês podem ver, o Scott Mainwaring defende que o parlamentarismo é melhor pelo aquilo que eu falei no vídeo passado, possibilidade de saída de crises, etc, né? A terceira opção, né, o terceiro melhor, seria o presidencialismo bipartidário, com bipartidarismo, que é o caso dos Estados Unidos. O presidente é eleito e tem uma votação separada para o Congresso Nacional. Então pode acontecer de o presidente ser democrata e a maioria do Congresso ser republicana. Então pode acontecer o que a gente chama de crise de paralisia decisória. O Congresso não aprova mais, as decisões não acontecem, né? Tem um impasse entre os poderes, entre o executivo e o legislativo. Mas muitas vezes isso é contornado com o chefe do executivo tendo a habilidade de conseguir ir lá no outro partido e trazer alguns apoiadores para ele para conseguir a maioria. E a quarta, ou seja, a pior opção institucional seria presidencialismo com multipartidarismo, que seria a nossa, do Brasil, né? O Scott Mainwaring vai chamar de combinação explosiva, porque o presidente é eleito, como eu falei para vocês, ele tem minoria no parlamento e o parlamento é cheio de partidos. Então o presidente tem que negociar com muita gente, tem que botar muita gente para dentro do governo para conseguir ter uma maioria que aprove os seus projetos. Então, o que fica claro aí, gente? A ideia era deixar claro para vocês. As combinações, elas afetam a relação dos partidos com o Congresso, a forma que eles se portam no Congresso. Essas combinações afetam a relação entre os poderes executivo e legislativo, a quantidade de atores de representação. Então, se mais setores da sociedade são representados, mais ideologias são representadas ou menos, e o grau de concentração de poder e a governabilidade. Né? A primeira opção do Scott Mainwaring ali é a que tem mais governabilidade e a que mais concentra o poder. E a quarta é a que mais, em tese, descentraliza o poder, mas tem menos governabilidade. Então é aquilo que eu coloquei no primeiro vídeo. É o dilema do cobertor curto. Alguma coisa vai ficar descoberta aí. Então nós temos que ver, de acordo com a sociedade, de acordo com a tradição, com as convicções, né, de uma sociedade, o que fica melhor para cada local, né, para cada região, para cada país. Então é isso, gente. As referências vão ficar na descrição para não demorar mais no vídeo. Agradeço a presença de vocês. Deixem um likezinho quem gostou. E se inscreva no canal quem não está inscrito. E comentário também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, alguma crítica, pode deixar o comentário aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.